Eu sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco Especial Covid-19. O afastamento social durante a pandemia não tem sido fácil. Mas para famílias de crianças e jovens autistas, o desafio é ainda maior. Além de adequar a rotina, o cuidado precisa ser redobrado, porque pessoas com transtorno do espectro autista têm mais dificuldade para entender as restrições da quarentena. O João Vitor tem 28 anos, é autista e mora com a mãe, a jornalista Lúcia Andrade. Ele adora passear, mas precisou se adaptar ao isolamento social. Um desafio, já que a rotina é necessária para manter o equilíbrio e o processo de aprendizagem de quem tem TEA, o transtorno do espectro autista. No começo foi muito difícil, porque nós preparamos um autista dentro de certos padrões e comportamentos e chegou uma hora que teve que mudar tudo. Mas ele foi receptivo, porque ele viu que era uma necessidade, não era uma vontade imposta. Era realmente, ele teve a sensibilidade de ver que só conseguia sair um pouco de máscara, que tinha que se higienizar o tempo todo. E a nossa convivência foi muito rica, porque nós começamos a nos perceber melhor. João é pouco verbal, então às vezes a gente pensa que o verbal é só o que sai da boca, e não é. São os olhares, são os gestos. Nós aprendemos a nos conhecer melhor, porque a observação foi mais constante, foi grande. Um ponto fundamental para famílias de crianças e jovens autistas é criar uma rotina em casa que inclua atividades físicas, terapias que já eram desenvolvidas antes da pandemia e momentos de lazer. Tá com saudade do Emerson? O Emerson é seu o quê? Amigo. Amigo e? Professor. Professor, ai que lindo. Neste momento de pandemia, está sendo muito difícil para ele ficar em casa, porque ele desde sempre foi acostumado a ir a shoppings, aos parques, ao cinema, que isso é muito bom. Porém, eu sempre estou em contato com a mãe dele para que ele continue algumas atividades básicas, como um ditado, como continhas básicas e atividades físicas também. Com isso nós vamos tendo os contatos possíveis, comigo mais diretamente, mas com o mundo através das ferramentas que a gente precisou se reinventar. E assim vejo que esse foi o lado bom dessa pandemia, essa proximidade, essa reinvenção. Para Lúcia Andrade, além de ficar mais próxima de João Vitor, a quarentena imposta pela pandemia trouxe tempo para realizar outros projetos. Aproveitei esse tempo para realizar um sonho que era de escrever um livro. E assim escrevi o Diário de Mônica Morozov, cuja protagonista também tem um filho autista e tem superações femininas. Portanto, são dois universos bem a ver com a minha vida, embora não seja autobiográfico. Tem gente que me diz que o ano de 2020 não aconteceu, ele não existe. Eu discordo. Este ano é histórico. Nunca tivemos uma oportunidade tão singular de nos reinventar, rever nossos valores, ver o que de fato é importante, estarmos próximos das pessoas que têm que estar próximas de nós. E que a gente aprenda que o diferente nem sempre é ruim. Nós conseguimos tirar muitas coisas boas e a gente precisa ter uma noção de que eu posso não gostar de algo, mas eu devo sempre respeitar. Já o João Vitor espera que tudo volte ao normal. Até o próximo carnaval. E quando vai ser o carnaval? Qual que é o carnaval? Quando? Em 21. Em que mês? De fevereiro. E o que vai ter para brincar? Confete e petina. E para comer? Quibinho. Mais o quê? 2. Coxinha. Mais o quê? 3.
bolinha de cachorro. Eu canto uma música de carnaval. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. É chupeta, é chupeta. O João, ele é um exemplo clássico de autismo. Ele já enfrentou um grau severo e hoje passa por um grau moderado de autismo. É interessante observar o elo que ele tem com o mundo externo, que se dá através dos números. Você viu que a mãe foi falando ali os números e ele emitia as frases. Tem autista, por exemplo, que funciona com cor, com animal. E quando se descobre isso no autista, realmente é um gol para se comemorar muito, porque aí sim você aprende a lidar com o autista. População engajada com as diretrizes governamentais e sistema de saúde eficiente. Essas foram as armas da Holanda no combate ao novo coronavírus. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Com o pico da doença no começo de abril, os Países Baixos divulgaram uma campanha pedindo o distanciamento social, medida considerada essencial para evitar o aumento no número de infectados e o número de mortos. O primeiro-ministro aqui tem uma voz muito forte, o que ele fala, todo mundo acabou seguindo. Todas as lojas e até ruas, por exemplo, com feira livre, onde pode ter movimentação, aglomeração das pessoas, eles sinalizam, né, para você manter 1,5 metro de distância um do outro. Adriana Vieira mora há 1 ano na Holanda e conta as mudanças que viu durante a quarentena. Tudo parou de funcionar realmente, então não tinha escola, a gente só saía para ir ao mercado e farmácia. E isso foi durante o mês de março, abril e maio. Os cidadãos foram convocados a permanecer em casa e optar pelo teletrabalho o máximo possível. A gente teve um lockdown que o governo chama de lockdown inteligente, então ninguém ficou proibido de sair de casa, mas sim distanciar um do outro no mínimo 1,5 metro. E isso continua acontecendo também agora, mas não teve mais reunião, cinema, museus, restaurantes, tudo isso fechado. Uma coisa que é muito importante, muito diferente do que está acontecendo no Brasil, é essa voz, né, do governo falando e todos ouvindo e fazendo o que tinha que ser feito para a gente ver se dava certo. Países aqui do lado da Holanda, como Bélgica e Alemanha, fizeram um outro tipo de pronunciamento e tiveram outro tipo de resultado. Os Países Baixos têm população similar à do estado do Rio de Janeiro, mas registrou 50 mil contaminados e 6 mil mortes, números que são menores do que os daqui. No final de maio já se começou a mudar um pouco, porque a curva de infectados e de mortos foi diminuindo. O governo está se posicionando toda semana, né, fazendo um novo pronunciamento. E no pronunciamento de junho, o governo já começou a liberar para que as pessoas voltassem a alguns trabalhos. As crianças da pré-escola voltaram para a escola. Voltaram em número reduzidos na classe. A minha filha tem uma sala de aula com 26 crianças, ela tem 6 anos e apenas 13 crianças iam e 2 vezes por semana. Depois que o número de mortos diminuiu, o governo fez um novo pronunciamento e as crianças voltaram para a escola gradativamente e agora estão indo para a escola todos os dias. Com o início do verão e o fim da quarentena, os holandeses já fazem planos para as férias. As crianças vão ter férias a partir de 16 de julho. Essa semana a gente escutou que vai ter abertura dos restaurantes, que as pessoas podem se reunir, mas o máximo de 15 pessoas em lugares abertos, não fechados. Então o pessoal está podendo passear nos parques.
Se eu for dar alguma dica para os brasileiros, em primeiro lugar, não se desespere. As coisas vão melhorando, as coisas vão mudando e todo mundo já aprendeu muito com os outros países em que a crise do corona, a epidemia, a pandemia maior já passou. E o governo holandês anunciou o pagamento de um bônus aos profissionais da saúde, como agradecimento pelo esforço no combate à Covid-19. Cada um dos 800 mil profissionais deve receber 1.000 euros, cerca de 6 mil reais. E em tempos de pandemia, o nervosismo e as agressões, quando não saem, eles se voltam para dentro de casa. As denúncias de violência doméstica aumentaram 42% em São Paulo e 50% no Rio de Janeiro, durante o período de isolamento, quando as vítimas são obrigadas a conviver o tempo todo com os agressores. Pois é, Malu. Por isso, o Congresso Nacional aprovou uma lei que determina que o poder público deve adotar medidas necessárias para garantir o atendimento presencial de mulheres, idosos, crianças e adolescentes em situação de violência, adaptando os procedimentos às circunstâncias da pandemia. Além disso, o Instituto Maria da Penha lançou uma campanha e mostra como pedir ajuda. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma... O vídeo completo dessa campanha você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Assista e, se puder, compartilhe. E nós encerramos esta edição do Notícias em Foco com o clipe Enquanto o Corona, uma leitura musical feita pelo pianista, compositor e produtor Michel Friedenson. Até a próxima!